Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas aqui no ICL. Boa noite, César. Boa noite, Tudo bom com Robs? você? Tudo bem, boa noite para nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Perguntinha básica para começar o programa, quando você está andando de skate, você ouve rock ou você ouve rap? Eu gosto das duas coisas, eu gosto de rap, gosto de rock, depende da sessão. Eu escuto um pouco dos dois. Eu sou do rap, né? Boa. Rock quase nunca eu ouço. Sou do hip hop, sou da MPB. Enfim, sou do samba, mas Boa. sou do hip. Do hip hop eu sou, porque hoje o papo é com o Sagat B, que já vai aparecer aqui na nossa tela. Ele é rapper, escritor, palestrante e também conhecido como o bandido que virou artista. E hoje a gente vai entender direitinho essa história, Sagat. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse, cara. Poxa, eu estou muito feliz de poder estar aqui participando, né? A ICL, assim, é um canal que a gente acompanha bastante para poder estar bem informado. Hoje está difícil andar bem informado, né? Tá uma loucura o jornalismo no mundo, não é só no Brasil, mas a ICL sempre trazendo uma informação segura e, cara, para mim é motivo de muita honra poder estar participando do Sinapse. Obrigado. O César aí, um cara que eu conheci pessoalmente e passei a admirar demais pela inteligência, né, pela visão de mundo. Então, para mim, vai ser uma honra estar participando dessa entrevista. Pô, obrigado, irmão. A honra é nossa, Sagat. Um prazer falar contigo, um privilégio. Obrigadão por conceder essa entrevista aqui pra gente. Sagat, vou te dizer uma coisa, eu tenho muita sorte de ter o César aqui ao meu lado, só te digo isso, viu? E muita paciência você tem comigo também, né? Ela tem muita paciência comigo também, verdade seja dita. A duplinha café com leite do Sinapse, essa daqui, ó. Na verdade, hoje, 2 cafés para um leite. Então, veja bem. Boa. Vamos começar falando sobre a sua autobiografia, que é O Bandido que Virou Artista. Você começou a escrever quando, hein? Você estava preso ainda ou foi depois? Conta aí pra gente. Não, O Bandido que Virou Artista foi um livro que nasceu quase por intuição, assim, cara. Eu não tenho formação acadêmica, né? E tinha que, de alguma forma, me comunicar com a sociedade, contar essa história, né? Eu optei pelo rap, que é um ritmo que eu consigo falar com o público-alvo do meu trabalho, que é a ressocialização de jovens, de adolescentes. Então, eu comecei a escrever em 2017, né? Eu saí do presídio já tem mais ou menos 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Então, quando eu completei 5 anos na rua, que eu vi que a minha vida já estava realmente reestruturada, eu já tinha conseguido dar essa volta por cima, né, no qual o livro narra, eu fui fazer rap em 2016, finalzinho de 2016, começo de 2017, eu comecei a postar vídeos falando desse tema, né, sobre a socialização, um tema muito importante, mas que é um tabu na sociedade, as pessoas simplesmente não querem falar sobre isso, mas os presídios estão aí, lotados, os presos entram, quer dizer, as pessoas entram, as pessoas saem, e muitas das vezes, né, a gente não consegue fazer esse trabalho de reintegrar elas à sociedade, e é disso que se trata o meu trabalho. E nessa questão de querer se comunicar, mostrar minha história, provar que essa ressocialização é possível, eu comecei a postar vídeos falando disso, depois comecei a fazer música e tal, dentro da poesia também, que é um campo onde eu atuo, gosto muito de escrever. E no final de 2017 eu falei, poxa, eu tenho que me comunicar com uma margem maior da sociedade, né? O rap, querendo ou não, o hip hop é nicho, nem mesmo toda a molecada que está dentro da comunidade ouve rap, né? Então eu falei, eu vou, né, escrever um livro que, através desse livro, eu sei que eu vou conseguir me comunicar com uma parcela bem maior da sociedade, fazer as pessoas entenderem as possibilidades. Eu concluí dentro do presídio que as histórias são muito parecidas, né, conversando com meus companheiros de cárcere, né, só muda muitas das vezes o nome da mãe, o CPF, e as histórias são muito parecidas, e eu creio que a minha história fala muito sobre a história do jovem negro periférico, né, que por falta de oportunidade, né, por falta de muitas vezes de escolhas, acaba se marginalizando,
e eu creio que a sociedade tem compreendido através dessa minha história que só a educação, só investimentos, né, em educação, principalmente dentro das comunidades, nas periferias, é que vai conter essa onda de degradação e violência que a gente vive hoje na nossa sociedade. Então, o livro está aqui, total. O Bandido que Virou Artista, né, está aqui, e eu comecei a escrever ele em 2017. Uhum. E você sabe que a gente teve um evento de lançamento do livro do Julian Assange e a gente sentou numa mesa de bar para conversar. Foi a primeira vez que eu de fato conversei longamente assim com o Sagat, e eu fui ouvindo ele, a eloquência, a inteligência e tal, e você falou que vai ser uma rasgação de seda, mas o Sagat é um intelectual orgânico assim impressionante, cara. Ali no meio da conversa eu já estava absolutamente impressionado com a riqueza da história dele, e é essa história, Sagat, que eu peço que você compartilhe hoje com a gente, cara. Então conta um pouco para nossa audiência a tua trajetória, irmão. Como é que você caiu no crime? Como é que foi essa experiência para você? E você passa 12 anos preso. Eu sei que é muita coisa para resumir na fala que a gente está aqui hoje, mas vamos tentar estabelecer uma cronologia de como é que você passou pelo crime, foi preso e a partir daí começou esse processo de ressocialização ao qual você se refere, cara. Vou começar falando sobre o livro, que o livro tem esse intuito também, né? Boa. Porque eu trago uma realidade que as pessoas acham que conhecem, mas conhecem de uma forma distorcida. Então, fui muito verdadeiro nesse relato, contando essa história mesmo antes da marginalização, né? O processo que se dá na mente do coração de uma criança de comunidade, de um jovem negro, até que ele venha de fato se tornar um marginal. Sabendo que esse marginal, ninguém nasce bandido, né? Esse marginal, ele é socialmente construído. E eu narro essa construção na minha história, contando desde a minha infância, né, as dificuldades que eu enfrentei na minha infância, falando da escola principalmente, passando pelo tempo que eu fiquei envolvido com o tráfico dentro da comunidade, né, o tempo que eu fiquei envolvido com o tráfico no morro, o tempo que eu fiquei privado da liberdade de 12 anos, mas dando ênfase a essa transformação, né, que demonstra que não há situação mais degradante que seja, que não possa ser revestido com força de vontade e determinação, principalmente através da arte, da cultura e, sem sombra de dúvida, a educação, né? Porque, na realidade, esse processo se deu através da autorressocialização. Eu denominei esse processo que se deu comigo, eu conheço que sou uma exceção à regra, eu denominei de autorressocialização, porque não foi ressocialização, porque o Estado não me ofereceu nada. Então, é um processo que se dá de dentro para fora, com muita garra, muita força de vontade, muita determinação, e foi bem complicado, assim. Então, na minha infância, né, eu nasci e fui criado num local onde as crianças tinham um futuro quase que pré-estabelecido, assim. Uhum. A gente estudava até a 4ª, 5ª série, e quando a gente aprendia a ler e escrever, de fato, era esse o objetivo das escolas lá, a gente ia trabalhar com o pai, com o primo, com o amigo do pai, qualquer um que pudesse ensinar uma profissão dentro da Constituição Civil. E as meninas iam trabalhar na casa de família na Zona Sul como domésticas, né? Ainda hoje, no bairro onde nasci e fui criado, é assim. Né? Uhum. E assim, eu tenho muita tristeza de contar essa história, porque eu trago essa realidade que eu não tenho um amigo de infância que tenha um diploma universitário, né? Dentre aquelas 20, 30 crianças em que eu convivi na minha infância e adolescência, ninguém rompeu. Ninguém rompeu. Nesse lugar onde nasci e fui criado, as pessoas não tinham o direito de sonhar, né? E eu fui um jovem que não sonhei, né? Ninguém me perguntou quando eu era criança o que eu queria ser quando eu cresci. Eu, de fato, cresci para ser um operário da construção civil, né? Uma programação social que eu comecei a questionar na minha adolescência. Eu comecei a questionar essa programação social, né? Ainda que eu não entendesse que o que me impedia de quebrar essa programação social eram os sonhos, era a falta de sonhos, a falta de perspectiva, a falta de objetivos. Eu ainda não entendia isso, mas comecei a meio que me revoltar com essa situação. Mas ainda assim comecei a trabalhar, né, com meus 14, 15 anos, e quando eu comecei a sair de lá da Baixada Fluminense, nessa época era um local que ainda não estava
assim, o tráfico de droga ainda não estava atuando efetivamente, então tinha ali o consumo de drogas e tal, mas não tinha traficante no bairro onde eu cresci, então não cresci com essa realidade de violência, isso é verdade, não cresci nesse cotidiano de violência da favela. Tinha grupos de extermínio, acontecia muitas mortes e tal, mas era algo diferente do que acontece hoje dentro das comunidades. Uhum. E quando eu saí dali, que eu fui conhecer baile funk, a favela, que eu pude ter o meu próprio dinheirinho, ainda que fosse muito pouco ali na relação, né, como ajudante de pintor na obra, que eu acabei, de certa forma, devido também a essa falta de experiência, né, com o cotidiano da favela, sendo uma presa fácil para o universo das drogas, a baixa autoestima, né, fez com que muito rápido eu praticamente me viciasse em cocaína, porque aquela sensação de poder, aquela sensação de pertencimento, de estar dentro da favela ali e fazendo amizades e consumindo cocaína e me sentindo um cara, aquilo ali fez com que eu cada vez mais me aprofundasse naquele universo ali e começar a enxergar a vida de uma outra maneira, começar a buscar possibilidades de quebrar essa programação, de furar essas barreiras da sociedade, mas, né, infelizmente, através da criminalidade. E foi o que aconteceu, eu acabei me envolvendo muito cedo, né? Fiquei por muito tempo fazendo parte de uma facção criminosa. A princípio, não tinha o espírito faccioso no meu coração, né? Eu estava ali mais para fazer grana, né? Me envolvendo a cada dia, né? Focado no dinheiro, focado em lucrar, focado em ter as coisas que o trabalho como ajudante de pintor não me possibilitaria ter. Essa que é a realidade. Um tênis bonito, né? uma motocicleta, né? Um dinheirinho para sair com a namoradinha e tal. Era esse o meu objetivo ali nos meus primeiros passos no crime. Mas depois de algum tempo, eu acabei sendo preso a primeira vez. Estou, né, encurtando a história para não ficar muito longa, porque nós temos um tempo. E quando eu fui preso a primeira vez, que eu adentrei no sistema prisional, aí sim nasceu o bandido que habitou em mim durante muito tempo. Né? Que, né, sinceramente, hoje eu digo que não era eu não era aquele cara. Não era. Mas ali, quando eu cheguei num presídio, que eu me deparei, né, com aquela situação de degradação, aonde só a facção, né, tem o poder de fazer alguma coisa por você de fato, porque nem tua família, né, tem a condição de te ajudar ali dentro daquele ambiente, e que você acha que muitas vezes você vai chegar, você vai ter que brigar, você vai ter que lutar, você vai ter que, né, voltar às suas origens, né, de instinto animal, e não, você chega lá, a facção te abraça, te oferece aquilo que você precisa, o apoio que o Estado, né, infelizmente, deixa essa margem para que a facção possa estar abraçando ali, principalmente os primários, a molecada de 18 anos, 19, que cometeu um erro como todo ser humano erra, o ser humano errar, é humano, o ser humano é muito falho. Então, às vezes o moleque na rua cometeu um erro, uma falha qualquer e foi parar ali dentro, e ali dentro ele vai ser cooptado e ele vai sair dali realmente um bandido, e foi o que aconteceu comigo. Então, né, sempre tive uma certa inteligência, sempre fui bom com as palavras e tal, então chegando ali rapidamente, comecei a alçar, né, em determinados cargos dentro da cadeia, tem uma hierarquia lá dentro, e pouco a pouco comecei a me envolver cada vez mais, entendi muito rápido como funcionava aquele ambiente, isso me ajudou, né, a me manter seguro ali dentro, e quando eu saí, já saí com responsabilidades no tráfico, né? Fiquei, né, nessas responsabilidades por quase um ano, acabei sendo preso novamente, fiquei 6 anos, mas como eu já tinha ficado 2 anos na primeira, já cheguei lá, né, dando uma continuidade daquela minha primeira passagem, já cheguei organizando coletivo, né, muitas das vezes tomando algumas atitudes que tinham que ser tomadas ali dentro e tal. E quando eu saí novamente, eu fui para São Paulo, já para trabalhar pela facção de São Paulo, porque conheci um amigo
que era daí, de São Paulo, mas que estava preso aqui. Então, né, ele viu que eu tinha uma determinada inteligência e tal, me chamou para trabalhar com ele. A princípio, eu meio que fiquei assim, pô, vou para um lugar que não conheço ninguém e tal, mas ele, pô, vai lá, mano, que tu vai ver o que é o dinheiro circular na tua mão. E quando eu saí, eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo, trabalhando no tráfico de drogas em São Paulo, e foi nesses 2 anos que a minha mente começou a mudar. Eu comecei a sofrer com isso, comecei a entender que aquilo ali não era o meu lugar, né? Nesse processo, eu acabei sendo baleado, né? Tomei 3 tiros, inclusive eu tenho 2 balas alojadas no meu corpo, e comecei a sofrer demais com a minha situação de vida, foragido, né? Vivendo uma vida assim miserável, né? Uhum. Podia ter tudo, podia ter dinheiro, podia ter condição, né? Podia ter respeito, mas não tinha liberdade, não tinha dignidade, né? Não tinha amor, porque eu estava num local onde eu não conhecia ninguém, meu ciclo social, meus amigos eram todos marginais, e ali eu estava sofrendo demais, mas eu não tinha coragem de chegar numa porta de delegacia e me entregar, essa que é a realidade. Isso não iria acontecer, eu não ia ter essa força de tomar essa atitude para mudar. Mas, né, numa dessas indas e vindas aqui do Rio de Janeiro, acabei me envolvendo no assalto e fui preso. E no momento em que eu estava sendo preso ali, eu me senti aliviado. E isso parece muito contraditório e ninguém vai compreender o que de fato se passou na minha mente, no meu coração naquela hora. Mas eu estava sofrendo tanto, vivendo na marginalidade, vivendo nessa indignidade que é a vida do crime, que ser preso para mim, cara, significava a solução dos meus problemas, né? Porque eu coloquei na minha mente, no meu coração naquela hora ali, que não importa o tempo que eu tivesse que ficar preso, esse seria o tempo necessário para que eu pudesse sair da cadeia uma pessoa melhor, para que eu pudesse sair dali um ser humano diferente, para que eu pudesse sair dali uma outra pessoa. E foi isso que eu fiz, né? Logo que eu fui preso, né? Quando eu cheguei na penitenciária ali, onde já conhecia muita gente, devido a ter ficado já, né, 8 anos preso, 2 na primeira e 6 na segunda. A cadeia é um ciclo de entrar e sair, então você acaba fazendo amizades com pessoas que você vê aqui fora, pratica um crime aqui fora, encontra lá dentro e pratica o crime aqui fora. É uma loucura, assim, esse entra e sai do sistema penitenciário para as pessoas que realmente vivem a marginalidade, né? Esse fluxo de entrar e sair, um ciclo vicioso terrível na vida de qualquer um. E ali, muitos conhecidos meus, e logo que eu cheguei, a primeira coisa que foi reunir meus amigos ali, as pessoas, pô, eu quero dar um papo aí, as pessoas que me conhecem, meus amigos aí que sabem, né, meu cotidiano, tanto na cadeia como aqui fora, né, quero deixar bem claro que, pô, a partir de hoje eu tô abandonando o crime, a partir de hoje eu quero buscar viver uma vida diferente, então eu creio que essa vai ser a minha última passagem aqui dentro, quero deixar isso bem claro, não quero me envolver mais em nada, então, né, se alguém tiver alguma coisa para me falar que seja positivo para a minha vida, beleza, pode vir na direção que a gente está aqui para somar em qualquer coisa, se for algo que, né, seja benéfico a todos também, pode me envolver, mas se for qualquer tipo de coisa que seja ilícito, ou que tenha a ver com a facção criminosa, ou que tenha a ver com a marginalidade, eu peço que não venha nem na minha direção, que para mim acabou, para mim eu tô dando um basta nessa vida, que eu tô cansado. E ali eu vi muita pessoa rir da minha cara, né? Muita gente riu, os caras riram, acharam que tipo assim, porra, foi preso de novo, tá passando, né, vai pá, mas no dia a dia eu fui mostrando que era isso realmente que eu queria, né? Eu fui morar na cela dos evangélicos, hoje eu não tenho religião. Eu sou um cara que eu cultivo todas as religiões, porque estudo tudo, estudo de tudo um pouco, e o que há de melhor em cada religião, eu vou pegando e vou introduzindo na minha vivência, na minha vida, e isso também me faz me sentir sadio e tal, saber que, né, eu tenho a mente aberta, o coração aberto para assimilar de tudo, né, sem me fechar em um dogma religioso, sem me fechar em nenhum tipo de doutrina, e ter essa capacidade difícil. Eu não sou contra a religião, quero deixar isso bem claro. Eu acho que todas as religiões, né, são muito necessárias, porque nem todo mundo tem esse preparo psicológico de se manter saudável fora de uma doutrina e num dogma. Mas para quem consegue, pô, é muito bom, é maravilhoso. E hoje eu sou esse cara, consigo viver uma vida saudável sem estar dentro da religião.
Bom, E eu fui para a célula dos evangélicos ali porque era o único lugar onde eu iria me manter a minha mente mais suave, né? Então, fui para a célula dos evangélicos. Nisso, eu tirei essa cadeia 4 anos, esses 4 anos que eu fiquei preso, eu tirei sempre, em toda a unidade que eu chegava, em células evangélicas, para me manter realmente apartado do coletivo, apartado do espírito faccioso, apartado das conversas que não iam me levar em lugar nenhum, né? Convivendo no meio de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, que era mudar de vida. Né? Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. Então, ali eu passei a me associar com pessoas que tinham o mesmo objetivo e a mesma meta. E isso fez toda a diferença na minha vida. E saí, né? Aprendi a cortar cabelo lá dentro, foi o que me deu suporte aqui fora, foi o que me deu a possibilidade de não ter que bater na porta do empresário para pedir um emprego, porque eu sei que quando eu botasse o meu currículo ali com 3 passagens criminais, né, muito dificilmente alguém me abriria essa porta de trabalho. Então, aprender a cortar cabelo fez toda a diferença. Né? Então, quando eu saí, eu fui cortar cabelo, sabia que a arte... Né? Por mais que lá dentro já estivesse fazendo rap, já estivesse escrevendo poesia, já estivesse lapidando os meus dons artísticos que eu sempre tive, infelizmente na infância e na juventude não tive oportunidade de desenvolver, porque crescia realmente num local onde as pessoas não têm possibilidade de desenvolver suas aptidões, seus dons, seus talentos. Infelizmente, onde eu moro não tem um artista, onde eu moro não tem ninguém que se destaque em nada, onde eu morei, no caso. Não tem ninguém que se destaque em nada, porque essa oportunidade não é oferecida, infelizmente. Não é. Em Queimados, não é. Né, Sagatti? Queimados, no bairro né? Paraíso. Queimados, na Baixada Fluminense. Em Queimados. E ainda hoje, lá, assim, no bairro onde eu moro, não tem uma pracinha poliesportiva, não tem uma quadra poliesportiva, não tem uma praça hoje, em 2023. Não tem. Não tem uma pracinha para as crianças brincar. Um balanço, assim, para a criança sentar e distrair a mente. Não tem. Não tem. Então é um lugar assim, o DH assim, não gosto nem de falar, que eu fico até meio... Não, eu fico até revoltado, porque é muito triste a situação das crianças daquele local que não tem o direito de sonhar. Então, mas na cadeia eu comecei a escrever, né? As pessoas começaram a curtir o meu trabalho ali, eu pensei, isso me deu autoestima. Eu pensei, pô, se eu faço isso aqui dentro, e os caras curtem, eu vejo os caras neuróticos aqui, bandidão, mas cantando. Eu passava na galeria, via alguém cantando minha música lá no fundo da outra galeria. Eu falava, pô, olha que maneiro. Caraca, quando eu chegar na rua, eu tenho a possibilidade de fazer isso. E saí com esse intuito, mas eu sabia que eu não dava para me chegar aqui fora e me jogar no mundo artístico. Eu sei que a arte, ela é uma coisa que muitas das vezes ela pode não te trazer o retorno que tu tá esperando e você se frustrar. Então o que eu fiz? Eu fui cortar cabelo, montei um salãozinho, né? A princípio, na Baixada fui passar um tempo com a minha mãe, né? Que minha história, o livro conta a minha história, mas tem uma heroína que é a minha mãe, né? Que me acompanhou esse tempo todo, né? Me visitou 12 anos, sempre acreditou na possibilidade de uma transformação, ainda que eu mesmo não acreditasse que essa transformação seria possível. Ela sempre acreditou. Talvez essa fé tenha me contaminado de uma forma que eu viesse a realmente fazer com que essa ressocialização, essa autorressocialização e essa transformação acontecesse. Então, acho que, de repente, sem a minha mãe, né, eu não estaria aqui dando essa entrevista para vocês. Então, Sagatti, eu fui para lá. Posso fazer 2 reflexões rapidamente? Uma eu queria fazer contigo, César, que é o papel da igreja evangélica dentro do sistema prisional. Assim, eu sou espírita, né? Mas, assim, eu tenho um agradecimento muito grande, porque eu acho que os evangélicos têm um papel fundamental, talvez pela linguagem, não sei. Eu queria até conversar um pouco com você, mas é indiscutível como ela dá um suporte para aqueles que querem mudar de vida. Sim. Né? Acho que isso era um ponto que eu queria trazer, Sagatti. E o outro era uma curiosidade, né? Quando você falou que queria sair do crime, foi fácil? Eles aceitaram? É fácil sair, cara? Porque a gente ouve que é fácil entrar, mas sair é bem difícil. Boa. Não é fácil, assim, tem várias maneiras de enxergar essa questão. A primeira é a seguinte: cada facção tem as suas regras, cada facção desenvolve esse desejo
do indivíduo sair do crime de uma forma. Então, principalmente a facção de São Paulo enxerga essa desconexão do crime de uma forma, aqui no Rio de outra, né? Aqui o cara quer sair do crime, se ele não tem, assim, é porque é um falso paradigma que o cara não pode sair do crime. Mas assim, porque geralmente o cara, quando ele quer sair do crime, na maioria das vezes, eu contemplei muito isso durante o tempo que eu tive envolvido, o cara comete algum tipo de falha, aí quando a parada aperta, ele quer pular fora. Aí ele vai ser cobrado. Aí fica a impressão de que ele não tinha o direito de sair. Mas ele não foi cobrado porque ele queria sair, ele foi cobrado porque vacilou. Então, se ele vacilou, né, existe um código no crime que tem que ser obedecido por aqueles que fazem parte que são envolvidos. O que seria vacilar, Sagatti? O que seria vacilar, por exemplo, se apropriar de algo que não é teu, mentir, uma parada dessa? Sim, há diversas formas de vacilar, se envolver com uma mulher de um amigo, né, meter a mão naquilo que não é dele, dentro da organização ali, né, do ponto do tráfico onde ele está envolvido, né, caguetar, ou de repente o polícia te pegou ali, para tu poder adquirir tua liberdade, tu entrega a alguém que está acima de você, uma delação premiada, tipo... E olha só, tem uma hierarquia, Sagatti, nessa questão de vacilar, de cometer o erro. Existe uma hierarquia ou, por exemplo, todos esses equívocos são punidos da mesma maneira? O que seria o pior que você pode fazer Não. Cada falha é punido de uma cobrada forma. De um jeito. Tem as vacilações que demandam pena capital. A gente não vai ser hipócrita, sabe que é assim que funciona, né? Infelizmente, dependendo do que o cara fazer, ele vai ser ali sentenciado à morte mesmo. Por exemplo, mas tem as penas onde ele vai, de repente... O que gera... Caguetar, eu acho que... Ok. Caguetar, eu acho que... E, né, até mesmo bulir também, meter a mão naquilo que não é teu, dependendo de quem você vai fazer isso. Eu acho que é algo que também... De repente, né, ficar com a mulher de um amigo da facção também vai ser algo que vai ser cobrado, vai perder a vida, infelizmente. Então, quando o bicho aperta, o cara quer sair, mas quando o cara, assim, no meu caso, eu só posso falar de mim, né, cara? Assim, eu narro a minha história. São histórias muito parecidas, mas eu narro a minha história. Então, no meu caso, foi o seguinte, eu fui um cara que eu nunca deixei rastro por onde eu passei. Nunca deixei rastro, sempre procurei, né, fazer tudo da forma correta, né? Nunca, então, por mais que estivesse vivendo a vida errada, eu era o cara certo dentro da vida errada, né? Sempre procurei cumprir com as minhas obrigações. Então, dentro disso, quando eu expressei ali o desejo de mudar, a maioria das pessoas que me circulavam ficaram felizes. Por mais que ele não tivesse a força que eu tenho de sair, ele sabe que eu era um cara maneiro e que eu ia viver uma vida diferente. Para ele, sabe que tá todo mundo ali sofrendo. Todo marginal tem essa concepção, todo bandido tem essa concepção que aquilo ali não é vida para ninguém. Tanto que tu vai perguntar para um cara se ele quer que o filho dele siga na caminhada dele e fala, não, meu filho, eu não quero essa vida para meu filho não, porque ele sabe que a vida que ele está vivendo é uma merda. Sim. Essa que é a realidade. Então, quando você vê alguém que você gosta sair dessa vida, você vai ficar feliz, pô, você vai ficar satisfeito, você não vai querer entrar no caminho do cara porque o cara está escolhendo o melhor caminho, porque você sabe que é o melhor. Mas quando é vacilão, aí... Tá entendendo? Tipo assim, pô, o cara vacilou, e agora vai querer ficar tranquilo, vai querer passar batida, aí as coisas funcionam de uma outra maneira, é assim que eu enxergo. Sagatti, explica pra gente esse seu nome artístico aí. Sagatti B. O Sagatti vem da época dos bares de briga, porque aqui no Rio de Janeiro, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, começou e durou praticamente a década de 90 todos, os bares de briga e tal. Então, quando eu ia ali no baile ali, eu era bom de porrada, batia bom com o pé, e todo mundo falava, pô, igual o Sagatti, é o Sagatti do Street Fighter, do jogo Street Fighter. Não sei, né? É o lutador de boxe tailandês, muito bom de porrada, né? Aí, compararam ele a mim, eu fico muito lisonjeado. E o B... né, que eu fiz questão de trazer para o meu nome artístico, é o B de barbeiro, porque a barbearia foi fundamental nesse processo. Sem a barbearia, eu não sei se eu conseguiria. Porque, assim, ser barbeiro, principalmente dentro da comunidade, fez toda a diferença para ser o cara que eu sou hoje.
Então, assim, a barbearia mudou de fato a minha vida. Aprender a cortar cabelo foi algo sensacional, que eu amo demais fazer. Porque você trabalha a autoestima das pessoas, cara. E trabalhar a autoestima das pessoas não tem preço. O cara chega lá dentro do salão, lá derrotado, cabeludo, barbudo, e daqui a pouquinho ele vai vendo a transformação acontecer. E quando termina que ele olha pro espelho, você vê o cara sair outro humor, outro astral. É sensacional ser barbeiro, cara. Lidar com a autoestima. Ver as pessoas ganharem autoestima na tua mão. Entendeu? Isso é maravilhoso. E eu gostei muito que ele me falou assim, cara, eu podia treinar o quanto fosse necessário, porque o cara, quando ele não sabia ainda, o cara chegava lá e você não vai querer o corte todo bonitinho, sabe? Se você quer o corte com o pezinho, não sei o que, você vai lá no outro. Eu podia treinar e tal, e você foi cortando muito cabelo, né, Sagatti? Aí você ficou fera na parada, né? Lançou moda. Lá dentro o tempo tinha... E eu aprendi a cortar cabelo por acaso, né? Porque eu era o representante lá da cela onde eu tava, que era a cela dos evangélicos, eu tinha uma representação lá dentro, e eu era responsável por uma máquina de cortar cabelo, mas eu, emprestava a máquina de cortar cabelo para as pessoas. Não tinha nem nenhuma pretensão de ser barbeiro, nunca tive esse dom, mas os caras quebravam a máquina com muita facilidade. Eu entregava a máquina funcionando, a máquina voltava quebrada. Muitas vezes perdi o pente, aí tinha que ir no diretor, aí, era muito chato. Às vezes, pegava um diretor que era ruim de transação, aí, demorava às vezes 1 mês, 2 meses para voltar a máquina de cabelo consertada, ou vir outro, ou entrar um pente. E eu comecei a ficar meio bolado com essa situação. Falei pros caras, mano, de hoje em diante, quem vai cortar cabelo aqui sou eu, tá ligado? Quem vai cortar cabelo aqui sou eu. Não tem bagulho disfarçado, não tem pezinho, não tem cortezinho, é máquina 1, máquina 0, máquina 2, e pai, como? E acabou. Aí os caras vinham, Sagatti, dá só um cortezinho aqui, A1 aqui, A3 em cima, mano, não sei. Não, do jeito que ficar, ficou. Não, do jeito que ficar, ficou. Não, do jeito que ficar, ficou. Então, beleza, vamos lá. Aí eu devagarzinho, tal, e fui fazendo de um, fazendo de outro, os meses foram passando, eu fui ficando bom, mas chegou um tempo que os caras já não iam mais na barbearia da cadeia, que a barbearia tinha que pagar, já queria cortar cabelo comigo, eu tô, mano, essa parada, aí busquei realmente me aperfeiçoar, comecei a me aperfeiçoar, quando eu vi, eu era o melhor barbeiro da cadeia, eu falei, caraca, Deus é maravilhoso, eis-me aqui, tenho uma profissão, sou barbeiro. Muito bom, Quanto custa a barbearia da cadeia? Quanto custa cortar o cabelo lá? Hoje na cadeia deve estar custando aí entre R$10, R$15 cortar o cabelo na cadeia. Tá. Mas tem aquilo, tem a barbearia comunitária. No caso, lá na igreja, a barbearia era comunitária. Era a ação social da igreja para o coletivo. Então, quem não tinha dinheiro de cortar o cabelo na barbearia, ia na igreja cortar o cabelo. Aí a gente fazia isso, emprestava a máquina para os caras e tal, os caras quebravam a máquina. Aí eu passei a cortar o cabelo. Aí, de graça, ia todo mundo lá cortar e tal. Começou ficando muito feio, os caras saíam de lá de ridículo, né? com a marca, torto e tal. Mas com o tempo eu comecei a cortar melhor do que os barbeiros que cobravam dentro da barbearia da cadeia, né? Que tinha os presos que já cortavam cabelo na rua, chega lá dentro, vai trabalhar na barbearia da cadeia. Então, eu fiquei melhor do que os caras. Então, as pessoas que tinham dinheiro queriam cortar cabelo comigo e me pagar, porque eu estava muito afiado. Isso aí, minha barbearia foi um sucesso na rua. Minha barbearia foi um sucesso. Tem até uma reportagem da Record, né, de 11 minutos, falando da minha barbearia lá na Mangueira, no Domingo Espetacular, que ficou sensacional, porque realmente... Quando eu saí da Baixada e fui para Mangueira, porque continuando a história de onde eu parei, que eu estava com um salão na Baixada, que eu fui dar uma atenção para minha mãe. E quando eu comecei a ver que minha vida já tinha se estabelecido, eu já estava tranquilo e tal, tinha até comprado um carrinho, eu falei, beleza, agora é hora de eu mostrar, né, para a sociedade que essa ressocialização é possível, o que aconteceu comigo pode acontecer na vida de muitos jovens. Falei, mas aqui na Baixada eu não vou conseguir, aqui infelizmente as possibilidades são poucas, o que eu vou fazer? Vou voltar lá para a Mangueira, é lá na Mangueira, onde eu estava lá, envolvido com os caras, é lá que eu vou fazer a diferença, lá que todo mundo vai ver a mudança. Aí eu voltei para Mangueira, montei um salão lá na Mangueira, bombou o Salão da Mangueira, graças a Deus, assim, a comunidade me abraçou de uma forma extraordinária, e a partir daí eu comecei a fazer esse trabalho artístico, já cortar cabelo, mas já participar de uma batalha de MCs, já postar um vídeo na internet, já deixar minha veia artística fluir,
né, de uma forma que eu pudesse comunicar essa autorressocialização. E no começo de 2017, né, meados de 2017, eu parei e falei, pô, tudo bem, tô me comunicando com a rapaziada do rap, né, tá todo mundo entendendo, mas é pouco, eu vou escrever um livro. Eu só estudei até a 6ª série, né? Então, fui buscar, né, esse conhecimento, né, essa estrutura, como funciona escrever um livro. Eu já, dentro da cadeia, eu já estava apegado à leitura. A leitura foi algo também que, assim, me apaixonar pela literatura fez toda a diferença na minha vida, né? Ler foi algo sensacional, expandiu meus horizontes, eu pude compreender como a sociedade funciona, de fato, lendo, né? Compreender sobre mim mesmo, me auto-reconheci, né, como indivíduo negro e potente, né, que pode, independente de qualquer coisa, independente das minhas origens, né, chegar onde eu quiser chegar através, né, da minha inteligência, do meu esforço. Me reconheci como um cara inteligente, que eu não me considerava uma pessoa inteligente. Hoje, para mim, eu sou um cara inteligente pra caralho. Então, o que é inacreditável. Foi lendo. Cara, deixa eu colocar... lendo que eu entendi. E deixa eu colocar isso aqui, porque, veja, alguém com o teu torque intelectual... Veja, 2 coisas que eu quero colocar para vocês. O Sagat falou no começo da fala dele que existe uma programação social. Que, dependendo de onde você nasça, da tua raça, da cor da tua pele, é isso, o teu desenvolvimento histórico e cultural já está pré-programado. Você vai trabalhar na construção civil, você vai trabalhar em casa de família, entre aspas. É essa a programação social. Para uma figura, Sagat, e aí não é rasgação de seda, eu honestamente sinto isso dessa forma. Para uma figura que tem o teu torque intelectual, que é um intelectual orgânico, que é um cara extremamente inteligente, você não é só inteligente, você é muito acima do que eu consideraria o brasileiro médio, assim, você é muito, muito inteligente. Para um cara como você, extremamente inteligente, ainda sentir que você não era inteligente, é porque essa programação social é muito forte. Entende? Ela é muito voraz no sentido de te dizer, você só pode ser inteligente se você for branco, se você estudar e tiver um curso superior, se você tiver isso, em termos de fenótipo mesmo, entendeu? Não se trata de inteligência no sentido mais amplo do termo. Então, quando você falou de programação social, isso me pareceu muito forte, muito adequado para o que a gente está trabalhando aqui, cara. E assim, baixa autoestima, mano. Baixa autoestima. É o que te prende na base da pirâmide, tá ligado? A televisão, a mídia, tudo ao teu redor te encurrala de uma tal maneira que você passa a se sentir um merda. E um merda não chega a lugar nenhum. E a partir do momento que você bateu o martelo que você é um merda, é aquilo ali que tu vai viver o resto da tua vida. Sim. Tá entendendo? Então, é bem complicado. Mas me autoconhecer melhor, né, através da leitura, através de abrir a mente. Eu fui ler um livro a primeira vez com 30 anos e eu acho isso um absurdo. Que livro foi? Mas é a realidade. Foi Machado de Assis, O Alienista. O Alienista, ele me disse. O Alienista. Muito divertido, ó. Dentro da cadeia, quando eu li esse livro, eu saí da cadeia, assim, mentalmente, né? Fui lá pro século passado, viver aquela situação, parecia que eu estava vendo ali e rindo, e as pessoas achavam que eu estava maluco na cela, porque eu lendo de madrugada, de vez em quando eu dava uma gargalhada. Lá a gente temos a lei do silêncio, né? Deu meia-noite, é silêncio total para que a rapaziada possa dormir, mas eu li ali toda hora, uá! E os caras, qual é essa, gato? Porra, foi mal, foi mal. Mas ali... É o meu livrinho aqui, Cara, o cara tá maluco. E, Sagat, conta pra mim... Mas... Pode continuar. Vai aí, depois eu pergunto. Não, pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar por que você escolheu o hip hop como manifestação, hein? Sim, lá dentro eu aprendi a tocar violão, então eu tocava muito MPB, eu sempre gostei, sou fã do Djavan pra caramba, mano. O Djavan é um cara, pra mim, de um talento assim, uma índole, me respeito muito, o artista e a pessoa, o ser humano, é um cara extraordinário.
Então eu tocava muito Djavan, aprendi a tocar música nas revistinhas de MPB, Boa. tocar o violão. Mas, assim, eu queria me comunicar com a molecada, assim, porque para que muitos moleques não passassem pelo que eu passei, né? Abreviar esse sofrimento, né? Porque nem todo mundo vai ter oportunidade. Como eu já disse aqui, eu levei 3 tiros, né? Por diversas vezes eu não fui assassinado, talvez porque Deus tinha realmente um projeto na minha vida. A espiritualidade trabalhou muito ao meu favor para que eu estivesse aqui. Eu já tive no lixão de Gramacho. Fui dentro de uma viatura policial, algemado por lixão de Gramacho. Chegou lá, o policial me tirou de dentro da viatura, algemado, me colocou deitado no chão, pisou no meu pescoço, botou a pistola na minha cabeça e não teve a coragem de puxar o gatilho. Então, assim, eu já passei por situações assim, não foi só essa. Eu ficar contando as situações de possibilidade de perder a vida que eu já passei aqui, a gente entraria aí pela noite contando as histórias. Mas, enfim, eu tô aqui, mas eu queria comunicar essa verdade para essa molecada, para quem não precisasse passar por que eu passei e pudesse não perder a vida de uma forma absurda, da forma que a gente tem visto por aí, né? As pessoas não valorizarem a sua vida porque, infelizmente, o caminho do tráfico de drogas é um caminho que só vai te levar ou para a cadeia ou para a morte. Infelizmente, essa é uma verdade, o crime realmente não compensa. Você pode até adquirir um determinado conforto, alçar, crescer, ganhar dinheiro, mas no final das contas, quando você olhar para trás, você vai ver que nada daquilo valeu a pena. De repente, se você tivesse, né, buscado um caminho melhor, até mais humilde, sofrido menos em questões financeiras, você poderia estar com a paz no coração, que eu acho que é isso que realmente impacta. Não tem preço, né, a dignidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, de poder dar um rolê com teus filhos, e num cinema e no shopping, levar o teu filho no parque, na praia, a coisa que um traficante não tem o direito de fazer, né? É bem complicado. Então foi essa verdade que eu queria transmitir através das minhas músicas, né? Minhas músicas são muito autobiográficas também, assim como o livro eu conto um pouco da minha realidade e tal, trazendo essa verdade sempre intrínseca ali de que o crime realmente não compensa, e foi esse o desejo que me fez trilhar no caminho do hip hop, porque é onde se consegue expor de uma maneira mais clara essa realidade. Tem o funk, né, que também tem um funk mais consciente e tal, mas que já não bate muito. Hoje em dia o funk está mais voltado para o lado da sensualidade, mas o rap ainda meio que distante, conserva ainda. O hip hop conserva essa essência de denúncia, de trazer um pouco das nossas vivências, da realidade da dor, né? Do favelado, do negro, do periférico. Hoje a gente já temos aí, né, a comunidade LGBT fazendo rap, né? Temos umas minas foda contando a realidade das mulheres, né, na nossa sociedade. E é isso, esse é o papel do hip hop, eu acho isso fundamental, entendeu? E foi o que me levou a se identificar com esse ritmo. Uhum. Ô Sagatti, e vamos fazer um exercício mental contigo aqui, cara. Se você fosse, por exemplo, uma espécie de consultor na seara de segurança pública, que tivesse que fazer sugestões considerando tudo aquilo que você viveu, tendo como objetivo primário a ressocialização das pessoas que entram no nosso sistema carcerário. A gente conversou aqui, por exemplo, com a Jaqueline Muniz, que é uma grande especialista em segurança pública, e ela disse na teoria aquilo que você me mostrou na prática. Quando eu te conheci, eu lembrei disso. A Jaqueline disse, olha, o nosso sistema carcerário hoje é a principal fonte de formação das facções criminosas. E a gente sabe, todo mundo sabe que isso funciona dessa maneira, e eu também não acredito que todo mundo tenha a tua sagacidade, a tua inteligência, a tua força de vontade para conseguir sair das mãos desse mecanismo por mérito próprio, sem nenhum tipo de estímulo no nível institucional. Se você pudesse dar uma dica para enfim, para o governo, a partir da perspectiva que você passou com a tua história, o que você diria, cara, que pode de alguma forma fazer a diferença no termo de ressocializar as pessoas? Assim, cara, é bem complicado, é um tema bem complexo que eu acho que todos os setores da sociedade
deveriam estar envolvidos nesse processo, infelizmente. Como eu já disse aqui, as pessoas não querem falar, simplesmente não querem falar sobre o assunto. Vai para debaixo do tapete, como se debaixo do tapete essa sujeira ela fosse desaparecer. Não, muito pelo contrário, como você falou, né, os presídios brasileiros são a incubadora das facções. A facção não consegue cooptar o cara aqui fora. O que faz o cara se marginalizar aqui fora é a sociedade, as dificuldades que ele enfrenta na sociedade para poder sobreviver. Ele se marginaliza. Ele vai virar bandido de fato lá dentro. Quando ele conhece a facção, você quando vai preso, você não tem o direito de ficar num lugar onde não tem a atuação da facção, porque não existe cadeia para neutro. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você vai preso, você tem que escolher uma facção com a tua boca para ficar. Então você vai para a facção a qual você escolher, ou para a milícia, né? E ali você vai ter que viver segundo as regras da facção e você vai ser cooptado. E depois, quando você sair dali, provavelmente, se você tiver ainda interesse de viver na prática criminosa, você vai para alguma favela, né, formar ali no movimento e colaborar de alguma forma com a facção que te ajudou também no tempo que tu estava preso. Então, é uma simbiose. Uhum. Mas o que é que acontece? O meu conselho para as autoridades, principalmente da segurança pública, cara, é formular, né, estratégias de combate à violência, projetos que sejam de longo prazo, porque o problema hoje é que nossos governantes, principalmente os governadores aqui no Rio de Janeiro, eles fazem projetos que são assim, coisas para mostrar, para a inglês ver, assim, né, falando de uma maneira mais brusca. Sim. Só para a inglês ver. Não tem um projeto a longo prazo, algo que, vamos começar a trabalhar hoje, que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ver o resultado. Não existe isso, porque o cara quer fazer um projeto para se reeleger ou para reeleger um sucessor. Então, quando vir um outro, vai fazer a mesma coisa. Porque, se a gente for analisar, bem, parando, olhando friamente, o moleque que está hoje, com 15 anos, que ele está de fuzil numa boca de fumo, né? Há 5, 6 anos atrás, ele estava numa escola, numa creche do Estado, geralmente, tá entendendo? E se ele está ali com fuzil é porque, infelizmente, ele não foi assistido nessa fase da vida. Essa que é a realidade que ninguém quer entender. E assim, porque o que está hoje na escola, o que está hoje na creche com 5, 6 anos, com 7, daqui a 5, 6, 10 anos vai ser o que vai estar lá na boca de fumo de fuzil. Então, por que não é feito um trabalho com ele hoje, em vez de mandar a polícia matar ele quando ele tiver com 15 lá? Porque se o dinheiro que eu estou perdendo nessas operações policiais, que não resolvem nada, eu poderia estar investindo aqui para evitar de ter que investir lá, tá entendendo? Então, o que acontece? É feito uma estratégia de combate ao tráfico de drogas que eles chamam de guerra às drogas, que na realidade essa guerra às drogas é a guerra ao negro favelado, ao pobre, né, ao sofredor de fato, que é quem realmente sofre com essas operações policiais, que é algo tão infrutífero, mas tão infrutífero que chega a ser um absurdo ter que debater isso em 2023, porque isso começou no final dos anos 80, não tinha ainda se estabelecido facções no Rio de Janeiro, e depois de mais de 30 anos de combate, nós temos 3 facções, nós milícia, cara, a coisa meio que degringolou de uma tal maneira que ficou impossível pensar numa solução a curto prazo, mas a política de combate continua a mesma, não muda. Isso me leva a crer que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem muita gente se dando bem com isso. Não é possível que ninguém pare para pensar que isso não está dando certo. Porque tem uma operação, né? Morre polícia, morre bandido, morre inocente, independente de quem morra naquela operação ali. Meia hora depois, a boca de fumo está funcionando normalmente. Então, do que a gente está... Não consigo entender como que as estratégias continuam as mesmas, a violência continua as mesmas e não se pensa em algo diferente. Eu acho que com certeza teria alguém, né, na nossa sociedade inteligente o suficiente para pensar uma forma melhor do combate à violência. Então, já dentro dos presídios, onde, né, a gente sabe muito bem que ali é a incubadora realmente de marginais, cara, assim, infelizmente, os gestores não acreditam na ressocialização.
E se os gestores dos presídios não acreditam na ressocialização, logo essa ressocialização fica inviável na cadeia que eles gerem. Porque, eu vou te dar um exemplo. Mês passado, outubro, eu faço parte de uma ONG, queria falar disso também, né, que é uma ONG que se chama iFree, que é o Instituto para a Formação e Ressocialização do Egresso do Encarcerado. Essa ONG foi formalizada agora, né, no meado desse ano de 2023, então a gente está com um projeto de buscar, né, inserir, né, as pessoas que saem do sistema na sociedade, né, um trabalho muito importante que poucas entidades têm feito, e a gente estava com o propósito de entrar ali no presídio feminino de Bangu para fazer uma ação do Outubro Rosa. E a gente propôs, né, eu levar ali uma de minhas palestras e a gente ia entrar com as cestas íntimas, né, cestas íntimas para as mulheres ali, contendo produtos da intimidade, produtos de beleza e tal. Fizemos a arrecadação das cestas e tal. E mandamos os nomes das pessoas para adentrar dentro do presídio. Olha só, aí a gente tem na nossa ONG um sociólogo, um psicólogo, um assistente social, um advogado, e eu, né, fazendo o trabalho das palestras e o pessoal dando suporte. Então, a gente mandou o projeto da palestra com a distribuição de cestas íntimas. E no dia anterior ao que o evento aconteceria, veio a resposta com a autorização dos nomes para a entrada no presídio. Então, foi todo mundo autorizado a entrar, menos eu. Que loucura. Eu não fui autorizado a entrar no presídio. E qual que foi a palestra? E qual que foi a justificativa legal para cancelar a palestra e a tua presença? Ou nem isso existiu? Não tem. Simplesmente não. Não tem justificativa. A única justificativa que a gente pode colocar é o preconceito, nada mais. Porque eu já tinha sido preso, então, como eu já fui preso, eu não tenho direito de adentrar no sistema penitenciário. Mas eu, como já fui preso, que vou fazer diferença dentro do sistema penitenciário, mostrando para as pessoas que estão ali que essa ressocialização é possível. Isso é uma coisa idiota imaginar que, cara, assim, me deixa indignado, mas realmente foi o que aconteceu. E, cara, assim, eu já até ganhei a minha reabilitação criminal, o meu nome já nem tá mais no sistema, pra eles falar, pô, o nome dele tá aqui e tal, tá entendendo? Eu já tirei meu nome, nem tá no sistema. 10 anos que eu tô na rua, graças a Deus já consegui, né, através de um advogado que me ajudou, foi até um trabalho social voluntário de um advogado, falou, pô, Sagaz, vou te ajudar na tua reabilitação criminal, custa 15 mil reais um processo desse, eu não tenho direito de pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Sim. Outra coisa absurda na sociedade também, é esse lance da reabilitação criminal, quer dizer, quem tem dinheiro e vai preso, depois de um tempo que saiu, paga um advogado e limpa o nome. Mas como o pobre vai tirar 15 mil reais da onde para pagar uma reabilitação criminal? Que você não faz pela Defensoria Pública, geralmente você consegue fazer através de um advogado. Então, é a sociedade que a gente vive. Eu fiz a minha reabilitação criminal, tirei o meu nome do sistema, né? Hoje, se eu mandar meu currículo para qualquer empresa, para qualquer lugar, não vai constar que eu fui preso, porque eu ganhei esse benefício da justiça. Mas, né, no sistema prisional eu não posso adentrar porque eu já fui preso. Quer dizer, até vou poder, porque a gente está lutando para isso. A ONG está conseguindo a formalização de uma parceria com a CEAP. Então, já me foi prometido que eu vou conseguir entrar, de fato, dentro dos presídios para fazer esse trabalho, que é uma missão de vida que eu tomei para mim. É a única forma que eu tenho de agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida. Mas a gente vê o nível de preconceito que os gestores, né, das cadeias do sistema carrega. E ele não acredita na ressocialização, porque ele não acredita que eu realmente mudei, então ele não acredita que ninguém que está dentro do presídio ao qual ele está ali, sob a responsabilidade de gerir, vai mudar também. Logo, para ele, tanto faz, tanto fez, projeto e tal, ele não vai valorizar as coisas que podem ser feitas ali para que as pessoas possam mudar de vida. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu creio que a ressocialização é possível, as pessoas erram. A gente não vai conseguir salvar todo mundo. É hipocrisia achar que a gente vai entrar lá e de uma hora para outra, né, pô, vai todo mundo sair de lá um santo. Isso não vai acontecer. Mas tem muita gente querendo uma oportunidade, tem muita gente querendo mudar de fato, e essa oportunidade não vem uma boia onde o cara possa se agarrar para bater pé até chegar à margem, entendeu, mano? Tá difícil, o cara acaba morrendo afogado ali, porque não consegue sair. Ele vai sair da cadeia, vai, né, voltar para o crime, né, vai reincidir, ou vai morrer ou vai voltar para lá. E nesse ciclo de violência a sociedade paga, porque ninguém sabe o que esse cara vai fazer quando sair aqui fora. Claro. Certo, mano? O crime gera vítimas inocentes.
Então é bem complicado, é triste e a gente tem que pensar melhor a segurança pública no Brasil, né? Pensar em uma outra visão, porque como eu já disse, mano, tem gente ganhando dinheiro com isso, não é possível. Não é possível que não esteja alguém lucrando e as coisas continuam da forma que estão. Acho que continuar da forma que estão é uma maneira das pessoas que lucram com esse ciclo de violência continuarem ganhando dinheiro. Essa que é a realidade. Vou falar uma coisa que é até complicado, que eu sei que nem todo mundo teria coragem de falar, mas vou ser bem sincero para mim. Na minha visão, pessoal, o dono da boca de fumo aqui no Rio de Janeiro é o comandante do batalhão, porque se paga mais propina, se paga mais arrego do que se lucra vendendo droga aqui. Essa que é a realidade. Então, enquanto a gente estiver nesse formato de combate ao tráfico, a gente vai continuar vivendo esse ciclo de violência e, como eu já disse, tem alguém ganhando dinheiro com isso. E não é o neguinho que está lá com o fuzil, não é o neguinho que está lá vendendo droga, não é o neguinho que está lá botando a vida dele em risco todo dia, dando tiro na polícia e tomando, porque o policial também é a ponta da lança do sistema. Está ali também porque, infelizmente, né, o formato em que a sociedade coloca ele não deixa muita opção, então ele também está programado para ser a ponta da lança do Estado. Ele não sabe que, infelizmente, ele faz parte desse processo e desse ciclo de violência, porque violência gera violência, mas é isso, mano. Alguém tá ganhando dinheiro com isso, e esse dinheiro não tá ficando dentro da favela, não, vai por mim. Sagatti, na sua opinião, quais são as maiores desigualdades, quais são as maiores questões de quem vive na quebrada? Se você puder botar 1, 2 e 3, você colocaria a violência como número 1? Sim, é violência, né, cara? Eu acho que tudo é violência. Né? A falta de oportunidade é violência. Né? E é o que deságua nessa violência física. Né? Assim, então, eu acho que eu creio que essa violência física, essa violência do cotidiano, das operações, dos tiroteios, da bala perdida, dos assaltos na pista, ela vem dessa violência que é a falta de uma estrutura educacional dentro da comunidade, a falta de lazer, a falta de cultura, né? A falta da possibilidade de um jovem como eu desenvolver suas aptidões artísticas. Isso é violência, né? A frustração de tu ser bom em alguma coisa e tu não ter o direito de mostrar, tu não ter o direito de fazer, tu não ter o direito de se aperfeiçoar. E você pensar que, pô, se eu tivesse a oportunidade, eu poderia estar numa Olimpíada, se eu tivesse a oportunidade, eu seria um artista foda, se eu tivesse a oportunidade, eu seria um gestor empresarial, mas infelizmente o que sobrou para mim foi isso aqui. Isso é uma violência do cotidiano da favela. E essa violência acaba desaguando, né, nessas outras violências todas que a gente tem visto por aí. Então, eu creio que a falta de oportunidade está no topo de todas elas. Maravilha. Essa que é a realidade. Você sabe, Sagatti, que tem um rapper que provavelmente você conhece, que ele diz o seguinte: eu sei, você sabe o que é frustração, é máquina de fazer vilão. Então, o Brau, o Brau é genial porque ele traduz, ele tem não só a estética, a métrica, o flow, os flips, tudo que ele coloca no rap dele é absolutamente genial, mas é genial sobretudo porque ele é capaz de sintetizar, de traduzir esse tipo de coisa que você aí colocou com muita propriedade. Meu irmão, obrigado, Sagatti, pela tua inteligência, pela tua sagacidade, por tudo que você traz. Eu sempre aprendo muito com você, cara. Queria que você soubesse disso. Eu sempre aprendo muito. Cada interação que a gente tem, eu sempre aprendo demais, sempre me traz coisas que me fazem pensar e contribui demais com a minha própria formação e com o meu trabalho. Obrigado por hoje. A gente vai continuar falando, outras ocasiões como essa se produzirão, mas obrigado demais pela tua participação hoje no Sinapse, cara. Valeu mesmo. Agora, antes de ir embora, olha só, o César trouxe uma do Brown. Queria que você mandasse um trechinho aqui pra gente, só para encerrar o Sinapse de hoje. Vai lá, cara. Boa. Microfone na sua mão, vai. Show. Deixa eu falar do meu Instagram aqui, para quem estiver
nos Boa. assistindo, Por favor. poder seguir lá, dar uma força no nosso trabalho, né? Meu Instagram é @SagatEscritor, Sagat com T mudo e B de bola. Quiser seguir lá, @SagatEscritor, vai estar fortalecendo. Temos o livro para vender, tanto no Instagram, pode me chamar que eu faço uma dedicatória, envio para todo o Brasil, tanto no site da Cotter também, Cotter Editora. Salve o Ney Cotter, é um cara extraordinário que fez um trabalho lindo nesse livro. Vamos estar lançando agora, provavelmente em fevereiro, o meu novo livro, né, que vai ser Amor Substantivo Feminino. Vou estar falando da vida cotidiana do favela através de um romance que está muito lindo, um romance entre duas mulheres, e a gente vai estar tratando de temas como racismo, né, consciência de classe, né, violência dentro da comunidade, tudo através de um romance. Está muito bonito esse livro, quem quiser conhecer. E do iFree também, né, quem quiser seguir lá, né, Instituto iFree também, é um trabalho lindo que a gente se proporcionou a fazer. E eu vou trazer uma letra de uma poesia, que é uma música, mas é uma poesia, né, cara? Que se chama, né, Marcha Negra, que fala dessa revolução que a gente, de certa forma, tem construído. Que a gente vai avançando em passos lentos, mas estamos avançando, né? O fato de eu estar sendo entrevistado por uma negra linda como a Roberta, diz a respeito disso, desses avanços que a gente tem conquistado. Então, fiz questão de escrever essa letra, me pegou meio de surpresa, mas vou buscar lembrar aqui pra gente fazer bonito, que é assim, ó. Quem era eu e você quando a escravidão acabou por aqui? Quem era eu e você quando a maldita senzala deixou de existir? Cheio de calo na mão e o pé no chão, não tinha o que comer. Mas alegre o coração, a abolição, o preto pôde vencer. Um exército de negros marchando para o sucesso. Médicos, advogados, juízes, engenheiros e poetas. Negros no topo vivendo felizes, exceção virando regra. Literalmente voando, primeira classe, sem tirar o pé do chão. Absorvendo cultura, ninguém segura. Pretos em evolução. Nós vamos vencendo, derrotando o preconceito. O preto orgulhoso está aprendendo a lutar por seus direitos. O negro se esforça, o negro conquista, o negro provar que é capaz. Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, queremos direitos iguais. Dinheiro, 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 dinheiro é o que movimenta o mundo. Preto milionário no ranking dos ricos, não é nenhum absurdo. Vamos povoar as faculdades, vamos habitar os condomínios, vamos nos impor na sociedade, vamos expandir nossos domínios, marchando, 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 e avançando por sucesso, quebrando barreiras e rompendo fronteiras, nossa ordem é o progresso. Me orgulho da raça, me orgulho da classe, me orgulho da fase, me orgulho da base, sim, me orgulho de nossos mártires, que morrerão no passado, morrendo no presente e vão morrer no futuro. Do racismo ao genocídio, o Brasil não é seguro, um preto de carne cortado, cheio de joias, mas ele não é bandido. Tira o olho do malote, não vem dar bote. O preto é bem sucedido. Malcolm X, Luther King, Luiz da Gama, Dandara, Zumbi, Nelson Mandela ensinou, o preto tem que se unir. A escravidão acabou, o negro não sucumbiu. Tony Tornado cantou, New Black Power Brasil. 1, 2, negro. 1, 2, negro. Um exército de negros marchando para o sucesso. Muito bom, Sagat. Eu falei que ele era muito bom, mano. Iô, cara. Falei. Chama nós pro show que a gente vai. Beijo, boa noite. Beijo, meu irmão. Valeu, Sagat. Tchau, Beta. Tchau, César. Foi um prazer, uma satisfação. Desculpa eu me alterar aqui de vez em quando, que tem certos temas que mexem realmente. Ah, você foi brilhante, velho. Eu sou um cara espiritualizado, mas tem uns temas que mexem com o meu ego, mano. Muito bom, irmão. Sim. Valeu, Sagat. Um abração, querido. Boa noite, irmão. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tem que pedir uma rima pra finalizar, né? Falei que ele era bom, Você chamou mano. o Brown e aí, cara, rimou uma atrás da outra. Ele é uma potência, o Sagat, cara. Muito bom. A forma como ele se conduz, tudo que ele traz pra mesa, o que ele escreve, o que ele canta. Ele é uma potência, o Sagat B, cara. Impressionante. Nossa, muito bom. E mostra, né, pra toda a sociedade. É possível, minha gente. Isso. É possível. O que faltam são oportunidades, portas, né, enfim. Mas posso fazer uma observação, o que me preocupa? Quando existe alguém tão talentoso quanto o Sagat, ou quanto a Rô Garcia, a meu ver, isso fica mais fácil, porque vocês são extremamente talentosos, vocês são absolutamente fora da curva, entende? Em termos de inteligência, em termos de potência intelectual e tal. A gente precisa contestar o modelo de sociabilidade para que existam instrumentos institucionais quando a pessoa não é uma Roberta Garcia, quando a pessoa não é um Sagat B, quando a pessoa não é genial naquilo que ela faz.
Entende? Porque a maioria das pessoas brancas não são geniais naquilo que elas fazem. E ainda assim elas contam com todo um sistema institucional de desenvolvimento humano. Sim. Então quando você tem alguém que é brilhante como você, como o Sagat, como um Pelé, como alguém... Entende? Essas pessoas vão encontrar de alguma forma o seu próprio espaço. A revolução que a gente quer é que exista nível institucional de desenvolvimento para quem não é brilhante, não é nenhuma exceção em termos de inteligência, de capacidade, de eloquência, de comunicação. Perfeito, César. É que eu fico também pensando que ser brilhante às vezes pode ser uma consequência. E aí esse empurrão inicial, ótimo ele ponto. precisa existir para qualquer um. É uma consequência, mas se ele, por exemplo, não tivesse a sagacidade e a inteligência que ele teve para entender que, eu tenho um talento, mas eu preciso cortar cabelo e tal, você viu quantas vezes ele disse, eu poderia ter morrido, entende? E a maioria morre, Robson. É isso que é muito triste, entende? Sim. Se a gente não tiver uma base institucional para oferecer subsídio para que essas pessoas, de fato, alcancem o mínimo daquilo que elas precisam para sobreviver, a gente vai continuar dependendo de talentos e de exceção. Agora, eu concordo contigo, o talento se forma, o talento se desenvolve, mas contanto que você tenha o mínimo na base para que você possa trabalhar em cima daquilo que você tem como talento. Não basta acreditar. Exatamente. É isso. Galera, papo bom. Bom demais. Rimado e verdades. Na letra, na fala e na atitude. Você sente, né? Muito bacana, César, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Esse aqui é o Sinapse CL, que volta amanhã às 7h30 da noite, sempre trazendo um convidado, um cara bacana, uma história, um tema, enfim. Estamos aqui para trocar. É isso aí. É isso. Boa noite. Boa noite. Beijo na alma e no coração. Gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, é do Brasil? Pois é. Mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.